Jesus foi para o deserto, saiu de sua terra e foi para o deserto. Ficou lá por 40 dias e 40 noites, passando por grandes dificuldades. Jejuou e orou. Estava quente, o ar estava seco, seu corpo deu sinais de fraqueza. Vieram a fome e a sede. Os pés ficaram cansados, seu corpo ficou cansado e ele não viu nada ao seu redor. Nenhum sinal. Como se não bastassem essas tribulações, foi tentado também pelo demônio, que se aproximou e fez muitas promessas, aparentemente grandes, mas vazias de significado. Para começar, tentou atingi-lo pela fome. Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Depois, as riquezas. Se Jesus o adorasse, o daria o poder e a glória neste mundo. Por fim, o demônio utilizou da própria Escritura para tentar Jesus. Levou até o alto e induziu que se lançasse abaixo para que os anjos o amparassem. O mal conhecia seus limites. Ele estava com fome, passou por tantas dificuldades, poderia ter se deixado levar. Entretanto, manteve firme na vontade de seu Pai. De nada significavam essas promessas se comparadas ao reino dos céus. O demônio fez de tudo para que Jesus desistisse de sua missão, assim como também já utilizou de minhas fraquezas para que eu desviasse do caminho. Sou fraca. Por muitas vezes não soube e não sei dizer não às coisas que não são boas para mim. Andei na contramão daquele que me criou e que quer o meu bem. Preciso caminhar junto ao meu irmão, para que possamos apoiar um ao outro. Jesus, me ajude a resistir às tentações e me leve para percorrer contigo o seu caminho. A paixão estava próxima e Jesus estava angustiado. Ao mesmo tempo, demonstrava seu imenso amor por nós. Fico imaginando como é possível um homem entristecido conseguir amar tanto assim. Ele nos falava palavras de conforto, de esperança e de Deus, comprovando sua divindade todos os dias em que esteve em terra conosco. Certo dia, reuniu-nos ao redor de uma mesa, com pão e vinho. Estava ali, concretizando sua santa ceia. Tomou o pão, deu graças, partiu e nos deu, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele sabia que seria a última refeição com os amigos. E essa é das confirmações que nunca estaremos sozinhos. Tudo por nós, tudo para nós. A salvação através de Jesus, desde o início, foi por você. Jesus, te agradeço por sua entrega e doação. Ajude-nos a reconhecer sua paixão e morte em meias tribulações, para que possamos te louvar e bendizer por todos os séculos. Era uma noite como outra qualquer, mas é sob a escuridão que se escondem as maiores dores humanas. Tantas foram as madrugadas em que observei os homens e suas tristezas, e secretamente os consolei. Mas naquela havia algo diferente. Não era um homem comum que agonizava, era ele, o próprio. Prostrado na terra, sentia-se esmagado pelo peso do seu destino. Ele era Deus, mas também homem. E como homem,
podia sentir tudo o que os homens sentiam e desejou afastar de si aquele sofrimento. Assim rogou: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a vossa. E mesmo ali, permaneceu fiel. Sua angústia era tão intensa que deixava pesado o ar. Aproximei-me para consolá-lo, embora não pudesse salvá-lo do que eu aguardava. E então ele chorou e suou grossas gotas de sangue. O nome dele, Jesus de Nazaré. Como dói ser traído por alguém que comeu e bebeu contigo, que o conheceu de perto, conviveu dia a dia e pôde saber exatamente quem você é e mesmo assim decidiu vender-se. Decidiu vendê-lo por míseras moedas. Mesmo que ele já soubesse que isso aconteceria, doeu muito. Dói na alma a dor de uma traição. Como dói a prisão injusta, o julgamento por crimes que não cometeu, a humilhação, os açoites. Cada um daqueles açoites abria feridas profundas em sua carne e também em sua alma. Seu sangue corria vivo por sua pele profundamente machucada e se misturava à terra. Mas ele se calou. Embora pudesse reagir, se calou e aceitou o destino que os homens lhe impunham, movidos por seus próprios interesses. E assim se doou por inteiro, seu corpo e seu sangue oferecidos em sacrifício por aqueles que clamam pela salvação, pela verdadeira liberdade, somente encontrada na presença do Pai e por meio dele. Para isso nasceu, para isso veio ao mundo. Jesus, obrigada pelo seu amor, seu sacrifício. E perdão, Jesus, perdão pelas feridas que ainda hoje lhe causo. Ensina-me, meu bom pastor, a tomar a minha cruz, a ser fiel e digna do seu amor. Mas aqui nesse momento, pregado nessa cruz, já sem forças, sinto esvair minha vida, sinto-me tão só, abandonado. Pai, Pai, por que me abandonaste? Somente minha mãe, João e Maria Madalena estão junto de mim. Todos os outros se foram, mas eu os entendo. Eles têm medo. Eu sinto medo agora e uma profunda tristeza. O peso de todos os pecadores, de todos os homens, cai sobre mim nesse momento e eu os aceito, os carrego, absorvo, porque amo profundamente a cada homem e mulher desta terra. Sinto a morte se aproximar e, apesar de todos os sentimentos tão humanos que tenho agora, uma paz me invade e, mais do que nunca, amo a cada criatura humana e me entrego completamente como um cordeiro imolado em sacrifício pela salvação das almas. Vou-me em paz, cumpri a minha missão e em breve algo novo vai acontecer, porque nem a morte me pôde deter, nem a morte pôde deter o meu amor. Esperem em mim, creiam em mim. Pai, Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. O que dizer de Maria, mulher forte, esposa exemplar, mãe amável? Quantas dores passou essa mulher por amor a Deus e a seu Filho Jesus. Sentiu uma espada de dor ao saber por Simeão que seu amado filho seria causa de alegria e sofrimento, mas resistiu. E não parou por aí. Antes, mesmo de seu filho nascer, teve que fugir do rei Herodes, que já o temia e queria matá-lo. Quantas Marias há no mundo atualmente que choram a perda de seus filhos, como ela mesma, Maria, quando perdeu Jesus no templo. Quanta tristeza e angústia até o encontrar com os doutores da lei. Que reencontro, quanta alegria! Essa mulher, mãe forte, acompanhou seu filho nos julgamentos em sua condenação. Quanto sofrimento ela passou ao ver seu filho a caminho do Calvário. Dor que tantas mães ainda hoje sofrem, perdendo seus filhos para as drogas, tráfico, prostituição, para a ganância. Mortes de várias formas. Quantos inocentes se vão? Maria sofre com essas mães. E como não bastasse tanta dor e sofrimento, Maria vê seu filho crucificado e morto e permanece ali aos pés da cruz. Quantas mães ainda hoje sentem essa dor que corrói a alma, que dilacera o coração. Essa mãe ainda teve o corpo de seu filho morto em seus braços. Quantas e quantas mães têm seus filhos mortos em seus braços até hoje. E essas mães juntam-se a Maria, mãe de Jesus, neste momento de sofrimento. Um sofrimento ainda maior ao ter que deixar o corpo do filho amado em um sepulcro. Ela sabia que ele não tinha feito nada de errado, mas o condenaram pela inveja de tantos que não queriam acreditar nas sagradas Escrituras, que o Filho de Deus estaria no meio de nós. Quantos até hoje não aceitam e não acreditam neste Deus de misericórdia, de salvação? Só nele podemos encontrar a alegria e a verdadeira felicidade.